Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre espiritualidade e saúde mental. Há muito tempo atrás, vou confessar para vocês, não tem muito tempo não. Eu acho que pouco mais de 3 anos, vamos dizer assim. Eu passei por uma dor terrível, uma dor da alma, que não tinha remédio para poder curar, e Jesus Cristo, ele me curou completamente. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho alguns vídeos aí atrás que vocês podem ver no meu canal, que eu falo um pouquinho daquilo que aconteceu comigo, mas enfim, o meu canal ele é dedicado para pessoas, homens e mulheres, principalmente aqueles que são cristãos, porque os cristãos eles têm uma dificuldade enorme de lidar com a saúde mental. O cristão ele vai em médico de todas as especialidades, mas quando se trata de saúde mental, o cristão ele fica com um pouquinho de receio de ser taxado de que tem falta de fé, de que não acredita em Deus o suficiente para Deus curar. Então, eu sou a prova viva de que eu tive que, sim, contar com a ajuda de Deus. Primeiramente, Jesus Cristo foi o meu auxiliador, ele foi o meu ajudador. Não sei o que seria de mim, talvez eu nem estaria aqui se não fosse ele, mas eu também tive que fazer a minha parte. Então, o meu canal ele é dedicado para pessoas que passam por problemas de saúde mental e professam a fé em Jesus Cristo, mas têm essa dificuldade. E eu falo um pouquinho do que Jesus fez, né, na trajetória dele aqui na Terra, antes de Jesus estar aqui presente fisicamente, né, falando, né, falo sobre o que os profetas fizeram, o que as pessoas que eram fiéis ao Evangelho, elas fizeram para superar aquilo que nós chamamos hoje de doenças psicossomáticas. Hoje eu quero trazer para você alguns exemplos da Bíblia, porque eu quero sim, e faço muita questão de sempre trazer exemplos da Bíblia para você. Eu quero trazer para você hoje alguns exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, por problemas de saúde mental, e elas tiveram que enfrentar essa situação com fé, claro, mas elas também tiveram que fazer a parte delas. Eu vou trazer para você aqui, eu estou sem óculos, mas eu vou tentar ler um pouquinho para você. O primeiro exemplo que eu quero trazer para você é sobre Ana, né? Todos conhecem, acredito que a maioria que me acompanham no meu canal conhecem a história de Ana. Ana, ela passou anos e anos e anos sofrendo com Penina, passando por humilhações, constrangimentos, provocações. Imagina como que não era a vida de Ana, naquele contexto de um filho atrás do outro, ela enfrentando a esterilidade dela, o marido é apático em relação à situação dela. Então, assim, foi muito sofrido para Ana, eu creio, e ela teve que superar aquilo ali num dado momento em que ela automaticamente, eu creio que ela sentiu que seria um baixa na vida dela, e o profeta, né, ao vê-la chorando, ele né, falou para ela, olha, que seja feito segundo aquilo que você deseja, né, e que o Senhor te conceda aquilo que você deseja. E eu creio que naquele momento a ficha de Ana caiu, ela entendeu que Deus queria sobre a vida dela, né, e ela foi para casa com o esposo, ela teve relação com o esposo, e ali foi gerado Samuel, um grande profeta, né. E então eu quero ressaltar para você essa questão da ação, né. O profeta poderia ter falado com ela, o profeta Eli poderia ter falado com ela, e ela poderia ter voltado para casa sem aquela fé, né? Porque na Bíblia relata que quando ela virou-se, né? O semblante dela já estava diferente. Ela poderia ter voltado do mesmo jeito para casa. Ela poderia ter continuado só presenciando ali Penina a cada dia mais humilhando ela, é, provocando ela, mas ela resolveu tomar posse da ação, tomar posse da palavra que foi liberada sobre a vida dela. E assim também acontece comigo e com você. Eu quero também ressaltar para você, o exemplo de Elias é um exemplo também muito conhecido, a maioria das pessoas pregam em cima dessa palavra, dessa história de Elias que está no livro de Primeira Reis. Então, a história de Elias também é um exemplo muito marcante na nossa vida sobre a depressão, né? Todos nós sabemos que o profeta Elias ele fez muitas ações ali contra Jezabel e Acabe. Ele realizou muitos milagres inspirados e guiados por Deus e pelo Espírito Santo, mas teve um dado momento que uma palavra
Somente uma palavra de Jezabel fez com que ele entrasse em depressão, né? Chegasse no limite dele. Provavelmente ele já estava exaurido, ele já estava sem forças, estava esgotado fisicamente também. E ele, quando Jezabel falou, né, na verdade, ela usou alguém para falar, ela não foi diretamente falar com ele. Então, aquela palavra entrou nos ouvidos de Elias, e Elias, é, abalado com tudo que já estava acontecendo durante anos e anos e anos, se rendeu e entrou em depressão. E nós sabemos o contexto dessa história, que Elias, ele chegou em um determinado lugar e pediu a morte, e Deus, o Espírito Santo, né, foi enviado um anjo para ajudá-lo. Ali ele foi alimentado. A primeira ação que o anjo fez com ele foi alimentá-lo. Poderia ter feito uma oração, né, mas nós entendemos que Deus, ele age da forma que ele sabe que nós somos seres humanos, e ele sabe do que nós precisamos, a nossa carência física. Então, o que o anjo fez? Ele deu naquele momento o que ele mais precisava, né? Então, o anjo alimentou Elias. Depois Elias foi para um outro lugar, e naquele lugar veio vento, terremoto, tempestade, e veio uma brisa suave, no qual Elias entendeu que Deus estava falando com ele, e automaticamente ele foi curado, voltou para ungir um rei, ungiu seu sucessor. E assim, Elias também praticou uma ação. Ele poderia ter ficado parado, ele poderia ter optado em ter ficado lá e falado com Deus: eu não vou, eu não quero saber mais disso, bote outra pessoa no meu lugar. Mas ele também obedeceu, ele foi obediente, e nós sabemos o final dessa história, né? Outro exemplo que eu quero trazer aqui para você foi o exemplo de Davi. Logo assim que o filho dele morreu, nós sabemos que Davi não foi nenhum santo, Davi não foi uma pessoa 100% correta, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele, assim que ele perdeu o filho dele, ele entrou em depressão profunda, ele ficou dias e dias e dias trancado dentro do quarto, ele não queria comer, então ele só orava para a oração alcançar o coração de Deus e o filho dele sair daquele estágio que ele estava, né? E quando ele soube da notícia que o filho havia falecido, ele prontamente se arrumou, tomou banho, comeu, e as pessoas ficaram perplexas, estarrecidas, pensando: poxa, agora que o filho dele morreu, ele faz o contrário do que ele estava fazendo? E Davi, né, parafraseando aqui para vocês, ele fala: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais o que fazer. Foi feita a vontade de Deus e partiu para a ação. E às vezes nós ficamos estagnados quando acontecem coisas com a gente, né? Aconteceu comigo também, tá? Aconteceu comigo também. Eu acho, né? Muitas pessoas falam que foi rápido, o meu estado de paralisia, e eu realmente eu não queria comer, eu não queria sair para lugar nenhum. Eu fiquei praticamente um ano não totalmente parada, que eu nem podia, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que me alimentar, mas só Deus sabe como estava o meu coração. Mas quando eu realmente entreguei nas mãos de Deus, eu vi que só Ele poderia fazer, só Ele poderia curar. As feridas, eu coloquei todas as minhas feridas no altar do Senhor, e hoje eu estou aqui para mostrar para você que isso é possível. O último exemplo que eu quero trazer para você foi o exemplo de Esther. Esther também passou por uma tempestade na vida dela, porque ela era orientada sempre pelo seu tio, Mordecai, perdão, e tudo que ela precisava, ela pedia um funcionário lá do palácio para poder perguntar ao tio o que ela tinha que fazer. Ele estava sempre orientando ela, até que um dado momento foi cortado o acesso dele até ela, e ela não sabia mais o que fazer, mas ela foi lá, fez o jejum de 3 dias, falou para o povo também orar junto com ela, mas ela teve que ir lá para falar com o rei sozinha. Ninguém estava perto dela, ela não tinha proteção de ninguém, inclusive até o próprio livro de Esther, ele em nenhum momento ele fala explicitamente sobre o nome de Deus, mas nós sabemos que Deus agiu ali também na vida de Esther. Então, ela teve que agir. Ela não tinha ninguém mais ali para orientá-la. O tio dela não tinha mais acesso. Ela teve que agir. O que eu quero trazer para você hoje, e que isso venha tocar o seu coração pelo poder do Espírito Santo, eu creio, que você reveja os seus conceitos em relação à saúde mental, que você reveja os seus conceitos em relação àquilo que você tem que fazer. Porque o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Eu passei por um momento, como eu falei para vocês, e tem vídeos aí no meu canal que falam um pouco sobre o que eu passei, que eu não vou falar isso aqui agora,
Nesse momento, eu pedi a Deus para morrer, porque eu fiquei sem forças, eu fiquei abalada, eu fiquei sem estrutura nenhuma, eu fiquei totalmente desequilibrada emocionalmente. E eu cheguei no momento em que eu falei para Deus: Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais sofrer. Eu não quero mais viver, eu não quero mais primeira, segunda, terceira chance, eu não quero nada. Eu quero que o Senhor tire minha vida. E Deus não tirou, isso já tem mais de 3 anos, quase 4. E eu quero dizer para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Deus ter me confrontado, foi eu ter passado pelo fundo do poço, foi eu ter entrado naquele lugar onde só eu e Deus estávamos. E não tem sensação mais maravilhosa no mundo quando Deus ele te chama para uma responsabilidade pessoal, quando ele te confronta, quando ele bota para você pensar em relação ao que você tem feito, ao que você fez e o que você quer daqui para frente. Só que eu poderia ter ficado lá naquele fundo de poço, eu poderia ter ficado ali me lamentando, me vitimizando, é, falando para as pessoas que as próprias pessoas tinham culpa de relação àquilo que eu estava vivendo. Eu poderia ter continuado naquele lugar ou ir defiando até a morte, né? E Deus ele me chamou a responsabilidade, eu aceitei, eu abaixei a minha bola, eu abaixei a minha cabeça e entendi que o que Deus queria fazer na minha vida era muito mais, era muito maior. E a partir daí Deus foi me honrando, eu fui vivendo em processo de obediência, eu fui vivendo em processo de que seja feita, Senhor, a sua vontade, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para poder mostrar para você e falar para você que vale a pena você persistir, vale a pena você encarar de frente o seu problema. Não ache que as pessoas têm culpa do que você está passando, daquilo que aconteceu com você. O que você vai fazer agora? Eu acabei de falar para vocês os exemplos da Bíblia, as pessoas que superaram, os heróis da fé, pessoas que não tiveram aquela questão de eu sou uma vítima, né? Falaram para si próprias. Até por algum momento, como é o caso de Elias, ele se fez de vítima, mas ele entendeu o que Deus queria sobre a vida dele e Deus honrou poderosamente, assim como homens e mulheres na Bíblia, que eu não citei aqui para vocês, mas Deus ele foi agiu poderosamente na vida dessas pessoas. E o meu convite hoje para você é que você permita que Deus faça o mesmo com a sua vida hoje. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que você seja um testemunho vivo, que eu tenho certeza que através da sua vida, Deus ele vai salvar muitas pessoas, ele vai usar a sua dor, Deus vai usar o seu sofrimento para você curar outras vidas. Deus ele não faz nada em vão, ele nunca fez e nunca vai fazer nada em vão. E que a sua vida seja essa vida que cure outras almas, que cure outras vidas. Afinal de contas, todos nós temos um propósito. Eu tenho meu propósito, você tem o seu propósito. E que no nome de Jesus você possa descobrir o mais rápido possível para você transformar não somente a sua vida, mas transformar outras vidas também. O meu nome é Roberta Nasa, eu sou psicanalista cristã. Me segue lá no meu Instagram, @RobertaNasa, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.